2, Senhor, não te importas? Lucas 10:40 diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximou-se, dizendo: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Foi um dia atarefado. Eu arrastei as crianças para uma manhã de obrigações e de compras no supermercado e já havia transcorrido uma hora do horário do almoço. Estávamos todos com fome, um pouco irritados, mas o dia resplandeceu quando eu comecei a dirigir a caminho da nossa pizzaria favorita. Pizza, pizza, pizza! Cantava Michael, meu filho de 4 anos, enquanto pulava no banco de trás. E a Jéssica, de 2 anos, batia palmas ao pensar no carrossel do playground. Mas a nossa alegria foi interrompida quando abri meu talão de cheques e descobri que eu não tinha dinheiro suficiente na conta. Isso não é justo, provocou Michael. Do banco de trás do carro, ele disse enquanto voltávamos para casa e pensávamos nos velhos sanduíches de geleia e creme de amendoim. Você prometeu que a gente ia comer pizza, ele disse. Ele estava certo. O suborno da pizza havia comprado o bom comportamento durante aquela manhã. Suspirei enquanto olhava o espelho retrovisor. É difícil explicar a uma criança que, mesmo tendo folhas de cheque no talão, você não tem dinheiro suficiente no banco. Às vezes, eu passo por maus momentos para entender isso sozinha. Então nós paramos. Todas as minhas explicações foram recebidas por ouvidos desatentos. Meu filho sentou-se junto à porta do carro, com os braços cruzados no peito, um olhar zangado e muito feroz. Então, da outra extremidade do banco de trás, a pequena Jéssica começou a falar: A vida é dura, Mike. Não é justo. A vida é dura e raramente justa. Mesmo quando trabalhamos atentamente, fazemos o que é esperado, os deveres diários sempre parecem providenciar algumas recompensas. Quando foi a última vez que você recebeu elogios à mesa de jantar? Que ótimo frango, mãe! É o melhor. A família aprova, os seus rostos sorriem entusiasmos, e seu filho adolescente, que é enjoado, dá nota 10 e pede bis. Ou quando foi a última vez que seu chefe, os seus colegas te elogiaram porque você chegou na hora, desempenhou bem o seu trabalho e ficou talvez até mais tarde no serviço? Parabéns pelo seu relatório, seu chefe diz ao aparecer na porta da sua sala. Tire a próxima semana de folga remunerada, ou melhor, por que não duas? Isso não acontece, não é mesmo? Na última vez que eu verifiquei, não distribuíram prêmios pelos vasos sanitários reluzentes. As horas extras, os esforços empregados no nosso lar nunca são notados ou recompensados. Lamento, não tem pizza para vocês também. Ainda que Marta tivesse sido a primeira pessoa a perguntar para Jesus: Senhor, não te importas? Definitivamente não foi a última. Todos nós sentimos essa solidão, essa frustração, essa exclusão e ressentimento experimentados por ela ali naquela tarde em Betânia. Fazer todo o trabalho pelos outros quando ninguém parece notar ou se importar. Todas nós repetimos a queixa do meu filho: isso não é justo. Lucas 10:40, nós temos um quadro claro sobre o empenho de Marta. Visitas aparecem de surpresa na porta, não sabemos quantas. Baseando no início do Lucas 10, é possível que fosse mais do que 70 pessoas invadindo seu lar. E Marta responde com braços abertos e um largo sorriso, mas em algum lugar entre a cozinha e a sala de estar ela está. Uma semente de rancor começa a germinar. Em breve, ela se transforma em uma pergunta que ecoa no coração das mulheres hoje: Senhor, não te importas? O problema é óbvio. Marta está realizando todo o trabalho enquanto a Maria recebe toda a glória. Isso não é certo. Pelo menos não é isso que a Marta acha. E eu sei como ela se sente. Uma parte de mim gostaria que Jesus tivesse dito: Desculpa, Marta, como fomos insensíveis. Venha. Maria, venha. Rapazes, vamos todos nos unir e dar uma ajuda a Marta. Afinal, era o que a Marta queria. É o que desejo quando me sinto sobrecarregada. Palavras suaves e serenas e muita, mas muita ajuda. Eu quero que todo mundo carregue as suas cargas, mas acima de tudo, eu quero que a vida seja justa. A balança da justiça. Eu cresci brincando com os pratos de balança decorativos da minha mãe.
Feito de metal adornado, o jogo de balanças repousava orgulhosamente sobre o piano, com várias peças de frutas artificiais em cada lado, distribuídas com criatividade de modo que um lado era levemente mais alto do que o outro. De vez em quando, em vez de praticar as aulas de piano, eu arrumava as frutas. O exercício era bastante educativo. Uma laranja de plástico equivalia a duas de ameixa. A banana e a maçã pesavam quase a mesma e juntas se equilibravam bem com a manga. Se eu me ocupasse com isso adequadamente, eu poderia adquirir muita experiência reorganizando as frutas daquele prato. Sinais de perigo de uma Marta sobrecarregada. Você pode. Então, agora a autora abre um aspas no meio da história dela. Você pode ser predisposta ao tipo de sobrecarga perfeccionista que Marta experimentou em Betânia. Carol Trávila, em seu livro, relaciona 5 expectativas irreais que contribuem para a destruição de um servo de Deus. Você consegue se ver nas falsas ficções abaixo? Vou falar então as frases. Não deve haver nenhum limite para as minhas ações. Segunda frase. Não tenho capacidade para ajudar a todos. Terceira. Sou a única pessoa disponível para ajudar. Quarta. Nunca devo ter cometido erro. Quinta. Tenho a capacidade de mudar outra pessoa. Em Êxodo 18, 17 e 18 diz: Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerá, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Então, todas essas frases são, na verdade, falsas convicções que pensamos. Continuando a história, então um dia eu decidi avançar com meu pequeno experimento. Depois de colocar todas as frutas de plástico em uma enorme pirâmide em apenas um lado, eu olhei ao redor à procura de um contrapeso. Ah, as uvas de vidro da vovó são perfeitas. Sabe quais são? Eu gostava de olhar através das grandes esferas de vidro colorida, presas firmemente em uma peça de madeira trancada. O seu interior púrpura fazia com que tudo parecesse flutuando, distorcido em outro mundo. Era uma distração perfeita para uma entediante aula de piano. Quase tão divertida quanto brincar com os pratos da balança. Quase. Você pode imaginar o que aconteceu? Naturalmente, quando eu coloquei as uvas do outro lado do prato da balança, caíram como tijolo na superfície de magno do estimado piano da minha mãe, fazendo com que o metal ressoasse e as frutas de plástico voassem. A mamãe então veio correndo e eu comecei a tocar a canção mais linda que podia, esperando que ela pensasse ser o som suave e não o meu erro causado pelaquela confusão das frutas. Não deu certo. Eu mereci toda aquela repreensão. Naquela vez, só daquela vez. No entanto, em minha vida, a balança de metal de minha mãe não foi a única em que prestei pouca atenção. Eu creio que isso também vale para você. Desde a infância, nós temos uma balança invisível que pesa o que acontece conosco junto com as experiências dos outros. Quando nós crescemos, por exemplo, pesamos como os nossos pais nos trataram junto com o tratamento que os nossos irmãos receberam. A Julie tem 2 balas a mais do que eu. Papai, é a minha vez de sentar na frente do banco. Essa é apenas uma parte da infância, mas muitas de nós carregamos a balança para a vida adulta inconscientemente e gastamos uma soma de tempo surpreendente tentando colocar os pratos em equilíbrio. Justo ou injusto, igual ou desigual, legítimo ou ilegítimo, pesamos tudo. E se não formos cuidadosas, a nossa visão do mundo pode se tornar distorcida. Cada palavrinha pode assumir um significado oculto, cada ação pode se converter em um ataque pessoal. Fazemos todo o trabalho, murmuramos para nós mesmas: por que eles recebem toda a glória? Como ousam nos tratar assim? Como as uvas de vidro da vovó, essas uvas azedas, entre aspas, conseguem facilmente ter mais valor do que as coisas boas da nossa vida, colocando o prato da balança contra nós sempre. Porque quando procuramos por injustiça, normalmente a encontramos, e quando esperamos que a vida seja justa, nos deparamos com uma grande decepção. Os 3 Ds mortais.
Conta-se a história de um sacerdote que serviu uma pequena paróquia em uma zona rural esquecida. Amava sua gente e era amado por ela. Fazia o trabalho de Deus com muita eficiência. Tanta eficiência, de fato, que dois demônios foram designados por Satanás para importuná-lo e arruinar de alguma forma o seu ministério. Tentaram todos os métodos de sua sacola de artimanhas, mas não tiveram êxito. O tranquilo sacerdote parecia estar além do alcance deles. Por último, pediram uma reunião com o próprio diabo. Tentaram de tudo, explicaram demônios especificamente, especificando seus esforços. Satanás ouviu e então deu o seu conselho. É muito fácil. Dê-lhe a notícia de que seu irmão foi promovido a bispo. Os demônios olharam um para o outro, parecia simples demais, esperavam algo mais diabólico. Mas não custava nada tentar. Nada mais havia funcionado. Algumas semanas mais tarde, eles retornaram então jubilosos. O velho sacerdote não recebeu tão bem a notícia da promoção de seu irmão. A alegria anterior do homem se converteu em lamentações. As suas palavras de ânimo foram substituídas pela murmuração e pela melancolia. Em pouco tempo, o ministério brilhante foi destruído pela larva verde da inveja e pela nuvem negra da frustração, pela amarga conclusão de que isso não é justo. Satanás nunca foi criativo. As ferramentas usadas hoje por ele são as mesmas que ele sempre usou. E não se espante, elas têm sido bastante eficientes mesmo assim. Desde o jardim do Éden até a cozinha da Marta em Betânia e até os nossos dias. Ele ainda planeja os seus ataques em torno do que eu chamo de os 3D da destruição, que são eles: distração, desânimo e dúvida. Em todo tempo, Satanás recorre a essas táticas para derrubar os melhores e mais valiosos servos de Deus. A estratégia básica é absolutamente simples: desviar o olhar das pessoas de direção, tirando da direção de Deus e voltando para as circunstâncias. Fazê-lo acreditar que a sua felicidade depende dos acontecimentos ao seu redor, ao dar boas notícias sobre outra pessoa. E quando estiver completamente desanimadas, dizer que Deus não se importa com elas. Depois, ele se reclina em uma poltrona e deixa que as dúvidas façam seu trabalho. É realmente uma estratégia brilhante quando você reflete nela. Plante os de mortais nos corações humanos e mais cedo ou mais tarde as pessoas se autodestruirão. Ao menos, é claro, que alguém intervenha. E é exatamente isso que Jesus veio fazer. Amém. Um coração distraído. Quando Jesus encontrou Marta naquele dia em Betânia, ela estava distraída. É por aí que Satanás geralmente começa. Ele sabe que se estamos excessivamente preocupadas e atoladas em obrigações, há boas chances dos nossos corações não ouvirem o chamado do Salvador. Embora a distração não possa vencer a batalha, o fato de desviar os nossos olhos do que é importante vai certamente nos deixar mais vulneráveis ao ataque. A Bíblia King James diz que Marta estava importunada em muitos serviços. É apenas então uma outra forma de dizer distraída. Você é capaz de ver Marta com todas as responsabilidades mordendo a saia como um furioso cachorro puxando de um lado para o outro? As atividades de Marta estavam longe do trivial. É importante reconhecer isso. De fato, as preocupações desempenhadas por Marta foram descritas por Lucas como diaconia, a palavra do Novo Testamento para ministério. Mas até mesmo o ministério legítimo devotado a Jesus pode se tornar um peso que nos puxa de volta. Diz o pastor e escritor Dux Stipe, chama-se consagração árdua e monótona, e isso não vem de Deus. Eu experimentei uma consagração árdua e monótona no ministério mais do que eu gostaria de admitir. Mesmo naqueles dias em que eu tenho as melhores razões, eu acabo fazendo tudo mecanicamente, esquecendo que o meu trabalho é para o Senhor. E quando isso acontece, eu posso lhe assegurar, essa Marta não fica muito feliz. E nem a Marta original da mensagem. À semelhança do coelho de Alice no País das Maravilhas, ela tinha uma agenda a cumprir, mas ninguém parecia compreender a importância da sua missão.
Em realidade, pareciam ignorar a sua necessidade. Então não demorou muito para a graciosa anfitriã em Marta desaparecer e a rainha das copas assumir, apontando os dedos e gritando: cortem a cabeça deles, cortem a cabeça de todos. Conheço a rainha Copas. Ela aparece lá em casa de vez em quando. Basta deixar que o trabalho doméstico acumule, que a minha agenda fique sem controle, que os deveres não sejam cumpridos e terei a receita para esse mau humor bem real. A rainha em mim aproxima-se da cozinha, batendo as portas dos armários, das panelas, faz declaração enfurecida para alguém em particular. Coitada das crianças que cruzam com essa rainha, e especialmente quando a sua realeza traz roupa da lavanderia e depois encontra metade dela jogada no chão. Meias limpas? Eu grito. Você quer meias limpas? Tente então encontrar uma aí na sua cama onde você guarda o resto das roupas. Estou sobrecarregada e distraída. Sinto-me incrivelmente só, assim como Marta muitas vezes. E ainda que você não perceba através da minha fachada de rainha das copas, o peso do desânimo já sobrecarrega o meu coração. Um coração desanimado. Quando estamos distraídas, então o desânimo começa a chegar bem pertinho. O cansaço se aproxima sorrateiramente enquanto a vida se subjuga. Ele nos leva a dizer e a fazer coisas que nunca pensamos em dizer e nem fazer. O desânimo acaba com nossas perspectivas de defesa. Embora tenhamos feito grandes obras para Deus, o desânimo nos diz que somos inúteis e estamos sem esperança e abandonadas. Elias sentiu esse tipo de desânimo quando obteve uma vitória considerável contra os profetas de Baal e ficou nas alturas. Mas, no momento em que Jezabel o ameaçou de morte, as palavras arrogantes daquela rainha trouxeram um golpe. Um grande profeta foi ao chão. Em menos de 24 horas após a descida do fogo do céu, que provou de uma vez por todas que Deus era Deus, Elias estava fugindo. A distração o fez temer, o desânimo o fez esconder. Não te importas? Elias perguntou a Deus, enquanto tremia, assentado debaixo de um zimbro no deserto. Já basta, ó Senhor, ele murmurou em 1 Reis 19:4. Toma agora minha vida e me deixe morrer. Você tem passado muito tempo debaixo do zimbro da autopiedade? Eu tenho muitas vezes. É fácil encontrar um lugar à sombra, sentir compaixão de nós mesmas quando estamos distraídas e desanimadas, especialmente quando nos defrontamos com os obstáculos, especialmente quando parece que estamos fugindo para salvar nossa vida. Ou talvez você conheça melhor o quartinho do zimbro, do isolamento. O fracasso parece tão iminente e é mais fácil esconder-se do que encarar a vida. Então tiramos a confiança despedaçada dos nossos ombros e cobrimos as nossas cabeças. Tudo por causa do desânimo. O desânimo nos tira toda a esperança, toda a visão, todos os amanhãs e todos os sonhos. E seguramente tirou tudo isso também de Elias. Mas gosto muito da descrição sensível de 1 Reis 19, 5-7, pois faz alusão a toda a ternura que está à nossa disposição no momento do desânimo. E lembra o que aconteceu? Deus enviou um anjo, então, para trazer comida ao profeta abatido. Levanta-te e come, disse o anjo, porque vai ser cumprido o teu caminho. Então o anjo ficou à guarda, enquanto Elias caiu no sono. Quando estamos distraídas e desanimadas, cansadas e sobrecarregadas, não há melhor lugar para ir do que os braços do Pai. Somente Ele sabe o que precisamos. Não se lastime debaixo de um zimbro. Não se esconda em um quarto de zimbro. Busque ao Senhor e permita que Ele dissipe todo o desânimo. Quando fizer isso, vai encontrar a cura para o seu coração ferido, mesmo se a dúvida for inevitável. Um coração duvidoso. Ao longo da história, Satanás descobriu que é inútil fazer a humanidade questionar a existência de Deus. Como Paulo escreve em Romanos 1, 19 e 20, a existência de Deus está escrita no coração do homem. Então, por repetidas vezes em todo o curso da história, o agnotismo e ateísmo fracassaram ante a convicção fundamental de que Deus existe.
Em nossa vida, nós temos visto um século de ateístas se esmigalhando junto com a União Soviética, com os muros de Berlim. Ao contrário do prognóstico do comunismo, a crença em Deus definitivamente não morreu. De fato, o aumento dos estados ateus do século XX pouco representou, a não ser por ter estimulado o crescimento da religião. Considerando que o ateísmo tem sido menos eficiente, Satanás então voltou-se para outra mentira da sua sacola. Se ele não consegue nos fazer duvidar da existência, então fará o possível para nos fazer duvidar do amor de Deus. Depois de nos distrair, depois de nos desanimar, a tática final é a desilusão e a dúvida. Você está sozinha, querida. Muitas vezes ele sussurra para você. Compreende? Deus não se importa com você. Ou ele já teria feito alguma coisa. Nada poderia estar mais longe da verdade. Mas Satanás ainda continua a usar essas decepções com grande sucesso, mesmo contra os próprios filhos de Deus. Fica constrangida em dizer em meu coração que ouvi isso algumas vezes. Essa sedutora canção de Satanás. As palavras de dúvida, as notas de desapontamento, repetindo as frustrações e a decepção dentro de mim. Como uma melodia oposta à fé, essa canção de lamentações surge naqueles momentos em que Deus não age do modo como eu queria, nem me ama da maneira como eu gostaria de ser amada. Como duas canções sendo entoadas em tonalidades diferentes, a dissonância entre o que eu sinto se choca com o que eu sei e ameaça abafar o hino do amor eterno de Deus. 5 estratégias para lutar contra o desânimo. Todas nós mergulhamos e depois nos envolvemos no desânimo. O segredo é não ficar lá. Aqui então vai algumas maneiras através das quais você pode obter a vitória sobre o espiral descendente desses desmortais em sua vida. Primeiro, pare às vezes para descansar. O desânimo é a maneira comum do nosso corpo dizer pare, eu preciso de descanso. Então tente tirar um cochilo, ir para a cama mais cedo. É impressionante como as coisas vão parecer diferentes na luz da próxima manhã. Êxodo 34, 21. 2. Adquira um novo ponto de vista. Volte atrás e peça a Deus para ajudar você a ver a perspectiva divina em relação à sua condição. Às vezes, o que parece ser uma montanha intransponível aos seus olhos é apenas um degrau aos olhos de Deus. Isaías 33, 17. Tenha paciência, é o número 3. É fácil desanimar quando as coisas não acontecem do jeito como você planejou. Mas se você confiou as suas preocupações ao Senhor, pode estar certa de que Ele está trabalhando mesmo quando você não vê. Romanos 8, 28. 4. Entre em contato com as pessoas. O desânimo se alimenta do isolamento. Então saia. Saia de casa, visite amigos. É maravilhoso o companheirismo, a moda antiga, para elevar o nosso espírito e tirar essa melancolia. Salmos 133, 1. Número 5. Ligue o cronômetro. Certo. As coisas não são boas. Descobri que é útil ligar o cronômetro do forno, que seria aquele timer, e deixar 10 minutos para um bom choro. Você pode fazer isso também no seu celular. Mas quando soa o sinal, limpe o nariz, enxugue os olhos, entregue a situação a Deus para que Ele consiga resolver e você caminhar. Eclesiastes 3, 4. Termino falando: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espante. Deuteronômio 31, 8.